Você já percebeu que dentro de você existe uma voz que nunca se cala? Às vezes ela sussurra, às vezes grita. É aquela voz que te acompanha quando o mundo se apaga, quando você está deitado tentando dormir e os pensamentos começam a se multiplicar sem pedir permissão. Ela fala sobre o que você fez, sobre o que ainda falta fazer, sobre o que você teme. Ela te aconselha, te acusa, te confunde. E o mais impressionante é que, na maioria das vezes, ela soa exatamente como você, mas nem sempre é. Jesus sabia disso. Ele sabia que o campo de batalha mais silencioso e mais decisivo da vida humana não está do lado de fora, está dentro. Ele disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem." O que ele estava dizendo é que há muitas vozes competindo pela tua atenção, mas apenas uma conduz à paz. A vida, no fundo, é o resultado da voz que você decide acompanhar. Hoje, nós vamos falar sobre isso. O poder da palavra interna que você segue. A direção invisível que molda tudo o que você faz, pensa e sente. Mas antes de continuar, fica comigo até o fim, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E essa oração não será comum. Será um momento para silenciar todas as vozes que te confundem e deixar que a voz de Deus volte a ser a principal dentro de você. É um devocional diário, um reencontro espiritual com o som da paz. Então não sai agora, guarda esse tempo. É entre você e Deus. Sabe o que é curioso? A maioria das pessoas vive guiada por vozes que nem reconhece. A voz da comparação que diz que você está atrasado. A voz da culpa que diz que você não é digno. A voz do medo que te convence de que é melhor não tentar. E a mais perigosa de todas, a voz da autossabotagem que se disfarça de prudência e te faz desistir dos sonhos que o próprio Deus plantou em você. Essas vozes não nascem de fora. Elas crescem dentro, alimentadas por lembranças, traumas e palavras que um dia te feriram e que você acreditou. Mas Jesus ensinou que a verdadeira transformação começa quando você aprende a discernir qual voz merece a tua fé. Quando ele foi tentado no deserto, não foi o corpo dele que foi atacado, foi a mente. O inimigo usou palavras: "Se tu és o Filho de Deus", Mateus 4:3. Percebe? Era uma tentativa de fazê-lo duvidar da própria identidade. E é exatamente isso que acontece com você. Toda vez que uma voz te faz esquecer quem você é em Deus, ela não vem do céu. Toda vez que uma palavra te afasta da esperança, ela não carrega luz. Toda vez que o teu pensamento te diminui, ele está mentindo sobre o que Deus já te disse. Jesus não argumentou com o inimigo. Ele não entrou no diálogo da dúvida. Ele respondeu com verdade. Está escrito. Isso é poderoso, porque mostra que a mente se vence com palavra, não com força. Você não precisa lutar contra todos os pensamentos. Você precisa alimentar o certo até que o errado morra de fome. Provérbios 18:21 diz: "A morte e a vida estão no poder da língua, mas antes de a palavra sair da boca, ela nasce na mente." Ou seja, o que você pensa constantemente é o que você está abençoando ou amaldiçoando na própria vida. A voz interna que você acompanha é como um GPS invisível. Ela vai te levar para onde está apontando. Agora pense, quantas vezes você acreditou em uma voz que te dizia que era tarde demais? Quantas vezes você parou um passo antes da mudança porque uma voz dentro de você sussurrou: "Você não vai conseguir"? Essas frases se tornam bússolas quebradas. Mas Jesus veio para ajustar a direção. Ele disse em João 8:32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade não é apenas uma ideia, é uma frequência espiritual. Quando a tua mente se alinha com a verdade, o resto começa a entrar no lugar. Você quer saber como o inimigo te aprisiona? Ele não precisa acorrentar teu corpo. Basta capturar tua atenção, porque onde a tua atenção vai,
a tua energia segue. Por isso, Jesus dizia: os teus olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Ele estava dizendo: o foco define o destino. A voz que você escuta define a realidade que você enxerga. E se o teu foco estiver preso no medo, você verá perigo em todo lugar. Mas se a tua atenção estiver em Deus, até no deserto você verá caminho. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é passivo, escutar é escolha. Todos ouvem ruídos, mas poucos escutam a voz da verdade. A voz de Deus não compete com o barulho, ela espera o silêncio. Por isso, às vezes, a vida parece te levar para lugares de solidão, não para te punir, mas para te reposicionar. Porque é no silêncio que você volta a escutar o som da tua essência, o som da fé. Jesus falava disso quando dizia: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. Isso não é só uma instrução física, é simbólico. Fechar a porta significa silenciar as vozes externas. Entrar no quarto significa entrar dentro de si. E orar significa alinhar a tua frequência à voz que te criou. É nesse espaço interno que o milagre começa. Talvez hoje você esteja confuso porque tem seguido vozes demais. A do passado, que te lembra do que deu errado. A do medo, que te impede de tentar. A da pressa, que te empurra sem direção. Mas a voz de Jesus sempre foi diferente. Ela não grita, ela guia. Ela não te acusa, ela convida. Ela não te condena, ela desperta. E Ele está te dizendo agora: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Apocalipse 3:20. Essa é a promessa. Ele não força a entrada, ele fala e espera que você escolha escutar. A partir de agora, quero que você comece a prestar atenção nas vozes que têm guiado suas decisões. Quem você tem acompanhado dentro de si? A voz que te encoraja ou a que te enfraquece? A que te aproxima de Deus ou a que te convence de que é tarde demais? Porque no fim, a tua vida sempre seguirá a direção do som que você mais acredita. E agora, antes de continuarmos, guarda isso. As palavras que você repete para si mesmo são sementes. Cada pensamento constante é uma oração disfarçada. E cada voz interna que você escolhe alimentar é uma profecia em andamento. Se você quer mudar o rumo da tua vida, precisa começar mudando o som que você segue. Fica comigo até o final, porque nós vamos orar juntos. E essa oração será o momento em que você vai entregar a Deus todas as vozes que te confundem e pedir para que apenas a voz dele ecoe dentro de você. É o momento em que o céu fala e a alma aprende a escutar novamente. Às vezes, o que mais nos destrói não é o que ouvimos dos outros, é o que acreditamos sobre nós mesmos. A palavra interna é como uma trilha sonora espiritual. Ela toca sem parar no fundo da mente. E mesmo que você não perceba, ela define o ritmo da sua fé, a forma como você se levanta e a força com que você recomeça. Por isso, Jesus sempre falava de ouvir antes de agir. Em Marcos 4:9 ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Era um chamado à consciência, uma convocação para discernir o som correto em meio à confusão. Você já reparou como é fácil dar ouvidos à voz errada? Aquela voz que te lembra dos fracassos e repete que você não é suficiente. Ela fala como um eco de alguém que te feriu, de uma situação que não terminou bem, de uma lembrança que nunca se apagou. E pouco a pouco, você começa a viver de acordo com ela, como se fosse verdade. Mas não é. O inimigo sempre tenta usar o som da sua própria mente para te enganar. Ele fala na primeira pessoa, para que pareça ser você. É por isso que pensamentos como eu não consigo, eu sou um fracasso, eu estraguei tudo, parecem tão convincentes,
porque eles usam a tua própria voz. Mas Jesus revelou o segredo para discernir o som da verdade. A minha voz traz vida. Você quer saber se a voz que fala dentro de você vem de Deus ou não? Preste atenção no fruto que ela produz. Se traz paz, é de Deus. Se traz confusão, não é. Se te aproxima da fé, é de Deus. Se te paralisa no medo, não é. Porque o Espírito Santo nunca fala para te diminuir. Ele fala para te lembrar quem você é. Há uma passagem em 1 Reis 19, em que o profeta Elias, exausto e perseguido, se esconde numa caverna. Ele está quebrado, com medo, pedindo para morrer. E então o Senhor lhe diz: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E veio um vento forte, depois um terremoto, depois fogo. Mas a voz de Deus não estava em nenhum deles. A Escritura diz: depois. No fogo veio um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Esse é o som da presença divina, o sussurro suave. Enquanto o mundo grita, Deus sussurra, porque Ele não precisa competir pelo teu ouvido. Ele espera o teu silêncio. E é nesse silêncio que Ele começa a realinhar a tua mente. Sabe por quê? Porque as vozes destrutivas são alimentadas pela pressa. Elas se aproveitam da tua ansiedade, do teu medo, do teu impulso. Mas a voz de Deus é paciente. Ela não te empurra, te conduz. E quando você aprende a escutar com o coração, a vida muda de direção sem que você perceba. Muitos dos que estão me ouvindo agora vivem confusos entre duas vozes. Uma diz: desiste, já deu. A outra sussurra: continua, eu ainda estou aqui. E talvez você esteja tentando decidir qual delas seguir. Mas Jesus já te deu a resposta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não basta ouvir, é preciso seguir. A fé é o passo que prova o som que você escolheu acreditar. Olha o que diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que a fé não nasce do esforço, nasce da escuta. Quanto mais você alimenta a voz da verdade, mais forte ela se torna. E aos poucos, as vozes do medo e da dúvida perdem força. Não porque desapareceram, mas porque você parou de segui-las. Quantas vezes Jesus começou uma cura com a frase: a tua fé te salvou? Ele estava mostrando que o milagre não começa fora, começa dentro. Porque antes de alguém ser curado no corpo, precisa ser curado na voz que ouve sobre si mesmo. A mulher com fluxo de sangue pensava: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Marcos 5:28. Essa foi a palavra interna que ela escolheu acompanhar. E essa voz de fé ativou o milagre. Percebe o poder disso? Enquanto a multidão ouvia barulho, ela escutou o propósito. Enquanto os outros viam um mestre, ela reconheceu um salvador. Enquanto o mundo gritava: é impossível, a voz dela dizia: é agora. E foi essa voz, essa decisão silenciosa, que mudou tudo. Você também tem essa escolha todos os dias: seguir a voz do medo ou a da promessa, a do passado ou a do propósito. E a cada vez que escolhe a voz de Jesus, você reescreve um destino. A palavra diz em Deuteronômio 30:19: hoje coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolher a vida não é apenas um ato físico, é um ato espiritual. É decidir qual som vai dominar o teu interior. E talvez, sem perceber, você tenha seguido por anos uma voz que dizia que não merecia ser amado, que não era suficiente, que Deus havia te esquecido. Mas hoje, essa voz está sendo substituída, porque a voz de Cristo é o oposto disso. Ela diz: eu te amei com amor eterno. Jeremias 31:3. Ela diz: você é a luz do mundo. Mateus 5:14. Ela diz: nada pode te separar do meu amor. Romanos 8:39. Quando essa verdade começa a habitar dentro de você, tudo muda. Você não reage mais da mesma forma. Você não se explica mais para ser aceito.
Você não busca a aprovação onde já foi aprovado por Deus. E o mais importante, você aprende a silenciar as vozes que te afastam da tua essência. Muitos pedem para Deus mudar suas circunstâncias, mas a primeira coisa que Ele muda é o som interno, porque a realidade exterior é um reflexo da voz interior. Quando a alma aprende a escutar o certo, o mundo começa a responder diferente. Jesus sabia disso, por isso dizia: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Era um convite a um novo tipo de escuta, aquela que transforma o interior antes de transformar o exterior. Então hoje, se há uma guerra dentro de você, não lute contra todas as vozes. Apenas comece a alimentar a certa. A fé cresce em silêncio. E o inimigo não pode roubar a paz de quem aprendeu a discernir o som do amor de Deus. Agora que você chegou até aqui, quero que fique comigo até o final, porque a oração que faremos vai calar toda a voz contrária que tem te acompanhado. Será o momento em que você vai devolver o comando da tua mente a quem realmente é o dono da tua vida. E quando isso acontecer, você vai sentir o que Jesus prometeu em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então agora, respira fundo e escuta, não com os ouvidos, com o coração. Porque neste momento, Jesus quer falar contigo, não através do barulho do mundo, mas por meio do sussurro suave que habita dentro da tua alma. Há muito tempo, talvez desde antes da tua dor mais profunda, Ele tem tentado te lembrar: você não está sozinho, mas o problema é que a mente faz tanto ruído, que até o amor de Deus começa a parecer distante. Hoje, esse ruído vai silenciar, porque quando você ouve a voz certa, as feridas começam a cicatrizar. O caos interno encontra ordem, e o coração volta a bater no compasso da fé. A verdade é que muitos vivem repetindo frases que Deus nunca disse. Eu não sou capaz, eu não mereço, eu estraguei tudo. Mas nenhuma dessas palavras veio do céu. Em Isaías 43:1, Deus te lembra: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha o peso disso. Enquanto o mundo tenta rotular você pelo que fez, Deus te chama pelo que você é. Enquanto o inimigo te acusa pelo teu passado, Deus te identifica pelo teu propósito. A voz dele não condena, ela convoca. Ela diz: levanta-te. Ela diz: segue-me. Ela diz: ainda há vida dentro de você. E talvez o que te aprisiona hoje não sejam correntes visíveis, mas palavras que se transformaram em muralhas. Palavras que você ouviu quando era criança. Palavras que se repetiram em relacionamentos. Palavras que você acreditou sem perceber. Mas agora, no nome de Jesus, essas palavras perdem autoridade. Porque nenhuma voz tem poder sobre aquele que aprendeu a reconhecer a voz do pastor. E Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não falou de sobrevivência, mas de abundância, de uma vida plena, livre do ruído que te confunde. Sabe o que mais destrói a fé? Não é o pecado, é a dúvida. E a dúvida sempre entra pelo ouvido. Eva caiu porque ouviu o som errado, mas Jesus venceu porque respondeu com o som certo. A diferença entre cair e vencer é o som que você decide seguir. Por isso, agora é hora de trocar o som, deixar de repetir o que o medo diz e começar a repetir o que Deus prometeu. Porque o que você repete, você reforça. E o que você reforça se torna a tua realidade. Então declare aí: onde você está? Eu creio, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou perdoado. Essas não são apenas frases impositivas, são verdades eternas. E quando você começa a dizê-las com fé, algo dentro de você começa a se reorganizar, porque a mente obedece à voz que escuta com mais frequência. E quanto mais você repete o som da fé, menos espaço sobra para o medo. Agora eu quero que você se prepare. Nós vamos orar juntos. Mas antes lembre-se, esta oração não é um ritual.
É um reencontro. É o momento em que o teu espírito volta a sintonizar com o Criador. Por isso, feche os olhos, se puder. Respira fundo. E deixa que essa presença te envolva. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, cala todas as vozes que não vêm de ti. Cala o medo, cala a dúvida, cala a culpa, cala o passado. E fala conosco, Senhor. Fala como falaste com os discípulos no meio da tempestade, com autoridade e amor. Diz à nossa alma o que disseste ao mar. Aquieta-te. Traz paz onde havia confusão. Traz perdão onde havia culpa. Traz direção onde havia medo. Hoje, nós te entregamos o comando da nossa mente. Que apenas a tua voz tenha poder sobre nós. Ensina-nos a distinguir o teu som entre os ruídos do mundo. E quando não soubermos o que fazer, que possamos reconhecer a tua voz dizendo: segue-me. Senhor, cura a nossa escuta. Tira a surdez espiritual que nos impede de perceber a tua presença. E renova em nós a sensibilidade para ouvir o teu espírito, mesmo no silêncio. Que a tua voz se torne o som mais alto dentro de nós e que cada passo que dermos a partir de hoje seja guiado por ti. Amém. Se essa oração tocou o teu coração, escreve aqui nos comentários: Senhor, eu escolho ouvir a tua voz. Essa frase é uma declaração espiritual. É o teu sim para o alinhamento. E antes de sair, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos nós vamos continuar esse devocional diário. E eu te prometo, cada palavra vai te aproximar mais da presença de Deus e fortalecer a tua fé. O próximo tema é um dos mais profundos que já falamos e vai te ajudar a entender como romper os ciclos que te prendem espiritualmente. Não perde. Que Deus te abençoe, te guarde e te ensine todos os dias a seguir o som certo, a voz que não engana, a voz que liberta, a voz que transforma, a voz de Jesus.